De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora aqui com o representante da CDHU, Adriano Quercia. Adriano, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço aqui ao convite de poder estar aqui com vocês e falar um pouco também, não só para os nossos mutuários, mas para toda a população, né? Perfeito. Adriano, você me falava isso, né, que no início do ano vocês já tinham programado uma visita para a cidade, mas que a pandemia travou aí esse atendimento à comunidade. Isso. A gente tem, nós fazemos os nossos atendimentos, esses atendimentos são de tempos em tempos, nós fazemos nas cidades. Nós somos uma região com quase 70 municípios, são 67 cidades, a equipe não é tão grande, então isso não permite com que a gente esteja como nós gostaríamos, de estar sempre próximo dos nossos mutuários. Mas a pandemia dificultou demais, né? Nós tínhamos previsto aqui um atendimento no começo do ano, acho que era logo depois do Carnaval, e aí entrou esse processo de pandemia, aí a coisa começou a ficar complicada, quer dizer, depois nós só podemos hoje atender onde era a faixa amarela. Nós aqui sabemos que nós ficamos na faixa vermelha e laranja durante quase a maior parte do tempo, né? Então, enfim, mas agora deu certo. Perfeito. E é interessante ter esse contato justamente porque as pessoas vão acumulando dúvidas, né? Seja de uma prestação que se atrasou, seja da duração do contrato, que às vezes já está lá nos finalmente, né? Sempre tem essa busca e para não ter o deslocamento, esperar essas oportunidades é fundamental. Sem dúvida, porque, queira ou não, nós estamos perto, é próximo, Ribeirão Preto está aqui próximo, mas realmente tem despesa, às vezes as pessoas não têm tempo, eles trabalham, né? Então a gente sempre tenta estar mais próximo, sempre tenta fazer esses plantões. Ao longo dos anos foram feitos vários plantões aqui em Batatais, mas já há algum tempo a gente não fazia. E esse ano, depois que encerrou a pandemia, esse é o primeiro plantão que nós estamos fazendo. Nós estamos retomando, nós estamos recomeçando esses plantões, esse trabalho de campo, justamente aqui por Batatais é o primeiro que nós estamos fazendo. Perfeito. Um dos tópicos que a gente vê muita procura é relacionado à inadimplência, né? E é até a pergunta da Amanda aqui, né? Existe como renegociar as prestações? Como é que funciona esse contato? Sem dúvida. As prestações podem ser renegociadas a qualquer momento, pelo nosso 0800, através desses plantões, das visitas nesses plantões, no nosso telefone da CDHU em Ribeirão Preto ou no Alô CDHU. Quer dizer, entra no site cdhu.gov.sp.gov.br, né? E lá ela vai encontrar os telefones da regional, os telefones do Alô CDHU, ela pode até fazer o contato pelo próprio site. Então, só uma observação, viu, Luciano, que é muito importante. Nós não utilizamos o WhatsApp, tá? Não faça nenhuma negociação pelo WhatsApp, porque inclusive existe uma rede aí, de bandidos aí que estão tentando e fazem contato pelo WhatsApp, falam que é da CDHU, que estão renegociando dívida, oferecem coisas assim, né, vantagens que não existem e aí acabam tentando ludibriar as pessoas e aí é golpe, né? Então, no WhatsApp nós não temos essa ferramenta de negociação, então é importante deixar claro para toda a população. Se alguém entrar em contato com vocês pelo WhatsApp, não responda, é golpe. E enfatizando também isso, né, que a própria estrutura de carnê, de boleto, de pagamento, ela é padrão, né? Sim. Então, mesmo que você renegocie, você não vai receber uma estrutura diferente de pagamento. Não, ele vai receber o boleto, a não ser que ele faça, olha, uma negociação, é raro, né? Mas a não ser que ele faça uma negociação ali conosco, e aí ele ele tem pressa em resolver e quer que envie para ele
pelo WhatsApp, por exemplo. Aí é um funcionário que ele está negociando, que ele sabe quem é, vai enviar alguma coisa a pedido dele, né? Mas a gente não... O contato direto pelo WhatsApp não existe isso. Nós não fazemos nenhuma negociação por WhatsApp. Se ela mandar um WhatsApp para nós, você tem que telefonar, você tem que ligar no 0800, tem que ligar no escritório. Nem o atendimento pelo WhatsApp a gente faz. Perfeito. Uma outra coisa importante, essa renegociação tem que ser com aquela pessoa que está em nome dela o imóvel, né? E que documentação que ela precisa, quais os itens aí para dialogar. Luciano, isso é uma questão importante. O que acontece? A gente tem, e aqui, como em diversos lugares é comum, os contratos de gaveta, né? Os contratos mais antigos, as pessoas saíram, né, e venderam o imóvel, passaram, mas não fizeram a regularização do imóvel. Então, o importante também é regularizar o imóvel, né? É procurar o CDHU, fazer essa regularização. Hoje, lá no plantão, o que ele precisa levar? Olha, a gente não está, e nós não estamos fazendo, deixar claro o seguinte, nós não estamos fazendo um plantão para cobrar nada de nada atrasado. A gente sabe que nós estamos em plena pandemia, as pessoas que estão com dificuldade de pagamento, nós estamos respeitando, tá? Se tiver, olha, eu estou inadimplente, mas eu não tenho condição, a gente está respeitando essa situação, nós estamos respeitando esse tempo das pessoas, nós não estamos tomando nenhuma providência drástica jurídica, de cobrança jurídica, nada disso nesse período. Nós sabemos que o nosso mutuário também atravessa uma dificuldade, e aí você fala, olha, mas também podia fazer alguma coisa especial. Eu falei, não adianta a gente fazer uma coisa especial agora, que daqui 3 meses a pessoa não se encaixou no mercado de novo, continua com essa dificuldade. Então, nós vamos esperar acalmar essa questão, ter a retomada do aquecimento do mercado, a gente vai sentir isso, logicamente, e aí sim nós vamos entrar com uma campanha para fazer essas amortizações, para fazer. Então, esses plantões que nós vamos fazendo, deixar claro assim, que não são plantões de cobrança, não, de forma alguma. São plantões para resolver problemas, para resolver situações. Então, a pessoa que quer fazer uma transferência, a pessoa que está com óbvio que se a pessoa tem a dívida e quer acertar, também não tem problema. Mas não é esse o foco do plantão. É mais a questão da transferência. Quem tem um recurso do fundo de garantia e quer quitar o saldo devedor do imóvel, do fundo de garantia, nos procura lá. E principalmente, o que está acontecendo aqui, que é importante, é o pessoal que precisa fazer uma revisão da parcela. Acho que essa é a grande questão, porque com o tempo há alguns desequilíbrios nos contratos. Alguns contratos mais antigos, eles têm pesos diferentes ali na sua constituição, né? Na sua composição. Então, e muitos deles, a gente chega hoje que há um desequilíbrio econômico, que as pessoas estão às vezes pagando mais do que elas suportam pagar na sua renda familiar, né? Então, eu acho que essa é a grande questão. E nós estamos abrindo lá para as pessoas irem lá, elas levam o CPF, o RG, a carteira de trabalho, né? E aí os olerites, enfim, para que comprove a renda familiar, os documentos necessários para comprovar a renda familiar, para falar, olha, eu fiz esse contrato, eu ganhava 1.000, agora eu pagava 200, olha, agora eu estou ganhando 2.000 e estou pagando 1.000, olha, não tem condição. Então tem que fazer um reajuste, tem que rebalancear esse contrato. Essa é assim, o principal objetivo do nosso plantão hoje, nesses 2 dias, de hoje e amanhã, é isso, é receber as pessoas, orientar da documentação que eles precisam trazer para que a gente consiga trabalhar essa questão do realinhamento dessas prestações. E é importante destacar isso, né? Porque a pessoa não deixa a coisa embolar, né? Olha, está com algum problema, já procure agora, já faça a negociação, já converse, porque a gente percebe, em especial nos contratos mais recentes, né, se pode perder o imóvel. Exatamente. Esses contratos mais novos, que são de alienação fiduciária, esses contratos você, com um tempo curto de não pagamento das prestações, ele vai a leilão, né? Ele é uma coisa mais automática. Nós temos vários tipos de
de contratos hoje, né, vigentes. Temos que tem contratos de 20 anos atrás, 25 anos atrás, né, contratos de 30 anos atrás, quer dizer, e cada um ao seu tempo tem as suas especificidades, né? E esses contratos agora principalmente dos últimos 8 anos, já são todos nessa modalidade de AF, que hoje é o que domina o mercado aí, em todos os bancos, da Caixa, do Banco do Brasil, qualquer outro financiamento aí de Minha Casa Minha Vida, todos eles são hoje nessa modalidade do AF, né? A ponto de atendimento, vocês estão lá no Altino Arantes, na Escola Padre Benito. Isso, estamos lá das 10 da manhã às 3 da tarde. Vão ficar quantos dias? Hoje e amanhã. Aí, dependendo de como tiver o movimento, nós devemos depois estabelecer, se tiver muita demanda ou algumas pessoas ficarem sem atendimento, a gente vai voltar e nós vamos priorizar alguma outra demanda, uma vez cada 10 dias, ou uma vez por semana, de estarmos aqui. Mas, a princípio, hoje e amanhã, para a gente sentir como é que está, a movimentação está grande, está boa, mas todos estão sendo atendidos. Então, eu acho que nós vamos conseguir bom êxito aí, atender bem nossos mutuários. E como nós falávamos, né, que nós temos 6 conjuntos aí ligados ao CDHU, 2 já completamente concluídos, né, na questão das negociações, quitações, etc. Que são mais antigos, né? São os mais antigos. Então, a gente teria aí hoje, né, que estão nessa discussão de negociação, Clara Dal Piccolo, Salim Mansur, Geraldo Menezes e o Antônio Romagnoli, né, que são ainda conjuntos com moradores com pagamento de prestações, etc. A Antônia, com questionamento aqui, ela está com algumas prestações em atraso e perguntando se ela pode usar FGTS para pagamento de parcelas em atraso. E eu aproveito o Renato aqui, que pergunta se ele pode usar o FGTS para amortização de parcelas. O FGTS ele tem algumas limitações, né? Para pagamento de parcelas atrasadas, ela não pode. E ele pode ser usado hoje para a quitação do imóvel. Às vezes acontece do imóvel ter algumas prestações em atraso, né? Então, parte dessas prestações que estão em atraso podem ser também envolvidas nessa quitação, mas aí ele tem que buscar a quitação do imóvel. Hoje essa é a regra, não é uma regra nossa, não é uma regra da CDHU, é uma imposição hoje técnico-legal da utilização do FGTS. Perfeito. E só se utiliza isso, aquele valor é suficiente para quitar? Ele precisa quitar ou chegar pelo menos a 80% do valor de quitação. Perfeito. Com relação a essa questão das renegociações, nós estávamos falando aí, né, e a pergunta da Marli aqui, que ela comprou um imóvel com um contrato de gaveta. Para negociar, teria que ir o titular. Marli, ela pode fazer a negociação apresentando o contrato. Mas o que ela não vai poder fazer? Ela não pode fazer a revisão da parcela, né? Então, ela pode renegociar, por exemplo, se tem dívida. Ela pode renegociar se tiver dívida, mas ela não poderia fazer a revisão dessa parcela, por exemplo, pleitear uma parcela menor. Olha, eu estou com uma dificuldade assim, minha vida mudou, eu preciso reduzir a minha prestação. Aí ela não pode, porque ela não é a mutuária original. Aí ela precisaria transferir para o nome dela para depois fazer esse pleito. Perfeito. E essa, de fato, é a problemática do contrato de gaveta, né? Por isso, antes da pessoa efetuar uma compra assim, ela tem que pensar muito bem. Sabe, Luciano, o que acontece? Às vezes, as pessoas elas veem ali uma oportunidade e elas vão ser um exemplo normal, comum, né, corriqueiro. E ela é um profissional autônomo que ganha 2, 3 salários, né, de renda familiar. E, de repente, ela vê a oportunidade e ela compra, por exemplo, um imóvel de um soldado, de um policial militar que está deixando a base, está indo para uma outra cidade e está vendendo o imóvel dele. A prestação dele é mais alta, porque normalmente eles têm um salário, a esposa trabalha, quer dizer, aí o que acontece? Eles assumem um compromisso de entrar no imóvel desse e assumem uma prestação alta.
Com o passar do tempo, a prestação ela vai aumentando ainda mais. E aí ele chega no limite e fala, mas eu tô fora do meu padrão. Mas acontece que ele não fez essa pesquisa antes. O cálculo foi feito em cima do padrão daquele outro indivíduo. Daquele outro indivíduo, daquela outra família que estava lá ocupando. Então, e o contrato ele vai ficar vinculado sempre naquela base do contrato daquele indivíduo. Então, é importante, quando você for adquirir um imóvel da CDHU, procura a CDHU. E outra coisa, essas renegociações, esses contatos, o atendimento que a gente faz para prestar essa atenção quando a pessoa for comprar, consulta antes, verifica todas essas situações, tudo isso é feito gratuitamente. Inclusive essa questão das renegociações de dívida, pode entrar quando quiser, quando precisar, entre em contato com a CDHU, não se paga absolutamente nada pelos serviços da CDHU. E a gente às vezes fica até chateado de ouvir que tem gente cobrando para fazer isso, para fazer aquilo, e esses cálculos todos só podem ser feitos pelos agentes da CDHU, quer dizer, então são cálculos oficiais, quer dizer, então ninguém, na verdade, faz o trabalho de fato, né? Leva na verdade, fazer um trabalho de despachante, só de levar a documentação e cobrando por isso. Então, deixar claro que a CDHU não cobra absolutamente nada para os seus serviços. E eles têm à disposição todos esses serviços, tempo integral, gratuitamente. E destacar uma questão, né, que eu acho que muitas vezes gera confusão e é o que a Vera está questionando. Cada contrato, quando é feito lá atrás, é feito no perfil daquele contemplado. Exato. Então, tem pessoas que pagam uma prestação menor, mas num número maior de parcelas, outras prestações mais altas. Porque existe o subsídio, né? A composição da parcela da CDHU, você tem uma parcela básica, né? Então, aquela casa vai custar X reais por mês. Vamos colocar aí R$800, um exemplo fictício, né? Uhum. R$800 por mês, tá? Aí, aquela família que foi contemplada, ela pode, pelo limite de DEI e pelos limites dos contratos na época, hoje nós estamos falando em 20% dos contratos novos, mas lá chegava até a 30%. Vamos supor que a pessoa só pudesse pagar no máximo R$400. Então em tese, faltam R$400 para completar o valor da parcela. Esses R$400, ele é dado sob forma de subsídio pelo governo do Estado. Então, o governo do Estado completa esses R$400 na arrecadação da CDHU para inteirar aquela parcela. Para o outro indivíduo, ele dá 200, para o outro indivíduo ele dá R$17, para o outro indivíduo dá 20, para o outro não dá nada, porque ele está com a parcela cheia. De tal forma, Luciano, que quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, para poder contemplar e fechar essa conta para que outros projetos desse tipo possam vir e contemplar mais pessoas e mais pessoas usufruírem disso. Então, essa é a mecânica, é o mecanismo dos contratos da CDHU. Então, quando a pessoa é contemplada, ela é sorteada, e ela é sorteada dentro de um determinado perfil, o empreendimento é calculado e a conta dessa parcela é calculada em cima dessa família. Perfeito. Por isso que você tem lá, quando vai fazer inscrição, nós temos tantas vagas para famílias que ganham até 3 salários mínimos, tantas vagas, tantas casas para quem ganha de 3 a 5, de 5 a 10. Quer dizer, então você tem um escalonamento, de tal forma que a gente, quando fecha o empreendimento, você sabe, olha, nós vamos atender tantas pessoas de 1 a 3, tantas pessoas de 3 a 5, tantas pessoas e assim por diante. E o que no passado causou muito prejuízo também para muitas pessoas, no sentido de, olha, tinha uma faixa maior lá de imóveis de 3 a 5 salários. A pessoa ganhava 4, ia lá, conversava com o patrão, que põe um adicional na carteira lá, fictício. Isso. Só para ela entrar numa faixa com uma chance maior de ser contemplada, mas depois vinha com o peso da parcela daquela faixa. Exatamente. O peso da parcela e depois todos os juros anuais e tudo mais que recaíam sobre esses contratos. Hoje, os novos contratos da CDHU começaram agora em 2020, são juros zero. É juros zero. Então, os novos contratos são contratos de juros zero. Mas é aquela história, você não consegue hoje
Hoje ainda nós estamos tentando ver como que poderia fazer uma migração desse tipo de coisa, de contratos mais antigos, mas é complicado porque você tem os subsídios que foram dados, você tem uma série de comprometimentos jurídicos aí nessas questões de modalidade de contrato que são difíceis de fazer essa migração. Mas hoje os contratos novos são de alienação fiduciária e a juros zero. O Rodolfo colocando uma questão a respeito aí dessa questão dos imóveis que vão aí que são apreendidos e vão para leilão, né? Se esses imóveis a pessoa já compra com o valor total do imóvel ou não, ao novo refinanciamento desse imóvel, né? Fui lá, dei uma entrada e financio. Esses contratos hoje eles estão inclusive suspensos. A comercialização desses contratos, ela está nesse momento ela está suspensa por uma questão judicial e há justamente essa discussão. Por quê? Porque nós fazemos ele remata pelo valor da dívida e depois ele pode financiá-lo o restante. O restante. Só que a questão toda é a seguinte: hoje, pelo olhar da justiça, que não é um olhar que é um olhar correto, ele fala assim, não, tudo bem, ele pode fazer isso, mas para ele fazer, ele tem que se enquadrar também nas formalidades do edital, né? Porque quando essa casa foi lançada, ele foi em cima de um edital. Ele tinha que ter aquele perfil. Então ele pode fazer, ele pode arrematar, mas ele tem que estar no perfil do edital. E como você colocar esse perfil do edital dentro de um leilão é que nós estamos vendo como pode ser feito isso aí. Essa que é a questão, mas nós estamos criando aí algumas ferramentas para poder fazer justamente essa adaptação, de atender essa questão, que é uma questão coerente, é uma questão justa, né? que a Justiça viu e que, obviamente, de grande valia. Sem dúvida. Né? Adriano, reforçando então, Escola Padre Benito, hoje e amanhã, em que horário? Das 10 da manhã às 15 horas. Perfeito. Né? Lembrando, para que todos aí que tenham interesse em alguma renegociação, tirar dúvidas, etc., que não esqueçam de levar toda a documentação. Isso. Que é fazer transferências, ver como é que faz quitação por FGTS, pedir revisão de parcela, tá? Principalmente faz revisão de parcela, e os documentos que ele precisa levar. O RG, o CPF e a carteira de trabalho, o contrato, o lerite, o que ele tiver que comprove que a renda dele alterou, que ele tem que a renda dele da familiar agora é essa que ele tá nos apresentando. Perfeito. Adriano, obrigado pela participação conosco, parabéns à equipe aí pela iniciativa, e o programa está sempre de portas abertas. Eu que agradeço muito a vocês e esperamos aí poder ter esclarecido aí algumas questões e estamos aguardando aí aos nossos mutuários aí que puderem estar lá presentes, estaremos com muita satisfação esperando por vocês logo mais e amanhã, durante a manhã e o período da tarde. Muito obrigado.